Bem-vindas. Sejam todas muito bem-vindas. Leilane é uma irmã querida, amada, preciosa, e nos sentimos muito honradas em ter Leilane aqui conosco. Eu acho que a maioria que já conhece Leilane, né? Esposa de Elias, esposa de Leilane. Então, obrigada, Leilane, por estar aqui. A gente ama lhe ouvir, é um prazer ter você aqui trazendo mais uma característica do fruto do Espírito, né? E hoje a longanimidade. E que hoje possamos ser mulheres longânimes. É com você, Leilane. Obrigada. Obrigada, eu que agradeço o convite para... Tá todo mundo me ouvindo bem? Tá? Para falar sobre mais esse gomo, né, do fruto do Espírito, que para mim é uma das características de Deus que mais me constrange e me comove, digamos assim. Eu preparei um material, vou tentar compartilhar aqui. Não sei se precisa autorizar antes. Precisa, né? Tá dando para todo mundo ver, né? Tá aparecendo? Tá? Acho que tem sido as frases que as pessoas mais falam e mais escutam ultimamente, né? Está me ouvindo? Tá dando para ver? Então, vamos falar sobre, como eu falei, sobre esse gomo, né? Do fruto do Espírito. Vocês com certeza já devem ter falado sobre a questão de ser um fruto, né? Com várias características. Eu gosto muito dessa comparação da laranja cravo ou mexerica, dependendo de onde você for, né? A ideia de que são vários gomos, né? Dentro de um único fruto. E hoje nós vamos falar sobre o gomo da longanimidade. E aí eu queria começar perguntando para vocês, o que é que vem na cabeça de vocês quando vocês pensam em longanimidade? O que é que seria isso para vocês? Pode ser a primeira palavra, nem precisa se estender muito. Eu sempre penso em paciência. Paciência. Seria longo ânimo. Longo ânimo, também, ótima definição. Mais alguém se arrisca? Então, são duas definições aí excelentes para a ideia de longanimidade, né? E, como eu falei para vocês, é uma característica de Deus que me constrange muito, tanto pelo fato dele ser longânimo comigo, né? Com todas nós, mas porque a ideia de longanimidade traz características que eu tento exercitar há muito tempo e que provavelmente vou precisar exercitar e trabalhar em mim ao longo da minha vida. Então, eu trouxe um pouco do sentido da palavra na língua hebraica e grega, porque a gente vai trabalhar com texto bíblico, então, claro que dependendo do estudioso vai ter algum sentido a mais, a menos, enfim, mas no geral, na língua hebraica, a ideia seria o vagaroso em irar-se, certo? Na língua grega, traz a ideia de longura de espírito, que seria a paciência, a tolerância, a pessoa que é tardia em vingar-se, né? Então, ânimo longo, paciência, tudo isso tem a ver com a ideia de longanimidade, né? Seria a ideia de esperar para reagir, principalmente no que se refere à ira, né? E é muito difícil você dissociar longanimidade de misericórdia, né? Porque na misericórdia você não dá para a pessoa aquilo que ela merece. Então, Deus, ele é misericordioso com a gente porque
o salário do nosso pecado seria a morte, mas não é isso que ele nos dá. E a longanimidade, ela é muito associada a isso, porque vem da demora de nos dar aquilo que a gente de fato merece. Então, eu não sei se você já sentiu isso na vida, mas vez ou outra eu paro e penso, eu mereci um castigo daqueles agora, né? Eu mereci um raio divino agora, mas não veio. Então, é a ideia de longanimidade. E aí eu vou até trazer um pouco sobre essa questão também. E para mim é uma característica de Deus que eu admiro muito, que eu falei que eu preciso exercitar muito, porque desde criança eu sempre fui uma criança muito reativa. Então, se alguém me irritasse, eu já... Né, os meus primos, eles têm trauma das minhas botas ortopédicas, porque eu usava bota ortopédica quando era criança e quando eles me irritavam, eu tacava aquela bota ortopédica pesada na canela deles. Os mais jovens nem vão saber o que é bota ortopédica, viu? Mas antigamente, não muito antigamente, quando a criança precisava consertar o pé, ela precisava usar aí uma bota ortopédica que era super pesada. Então, eu era aquela criança assim, que reagia de imediato, né, com relação ao adulto, à criança, né, se eu me sentisse ofendida. E aí eu percebi com o tempo que eu precisava trabalhar o domínio próprio com relação à ira, principalmente quando eu não considero algo justo. Então, diante de situações em que eu não considero a questão justa, ou que eu vejo alguém sendo injustiçado, eu preciso desenvolver o domínio próprio e me colocar na posição de cristã, não de Leilane, como Leilane agiria, mas Leilane cristã, como ela precisa agir. E aí, voltando um pouco para a longanimidade de Deus, aliás, vou só dar um resuminho aqui do que eu vou tratar hoje com vocês. Eu vou falar um pouco sobre longanimidade no sentido de salvação, na espera de Deus pela salvação, na espera da mudança de mentalidade do homem e trazer um pouco de aplicabilidade também, tá bom? Espero não me estender muito, eu até falei para a Jaqueline, se esqueci de perguntar quanto tempo eu tinha. Então, assim, vamos ver. É interessante essa ideia de longanimidade com relação a Deus, sobre a diferença que algumas pessoas acham que existe no Antigo e no Novo Testamento. Quando a gente não tem muito contato com o Antigo Testamento, a gente tem aquela ideia, né? Eu, antes de ser cristão, tinha essa ideia de que existia diferença entre o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento. Então, o Deus do Novo Testamento seria esse do coraçãozinho, né? O céu azul, é um Deus de graça, né? É aquele Deus paciente. E o Deus do Antigo Testamento é aquele que o castigo vinha na hora, né? Aquele Deus rigoroso. Só que quando a gente começa a estudar o Antigo Testamento, a gente começa a ver o quanto Deus era longânimo e o quanto essa ideia, na verdade, é uma má interpretação do que ocorreu naquela época, baseado no que era necessário para a gente chegar onde chegou, né? Mas a verdade é que não há essa diferença. Deus, ele sempre foi longânimo. E um exemplo disso é a história da Arca de Noé. Então, até 1 Pedro fala um pouco sobre isso, e eu não vou entrar muito em 1 Pedro, porque vai que alguém começa a perguntar dos espíritos em prisão aqui, e eu não, assim, vai tomar a aula toda. Mas, enfim, quando a gente fala sobre a Arca de Noé, já pararam para pensar que Deus poderia simplesmente ter arrebatado as pessoas que ele considerava aptas para recomeçar, ter destruído tudo e trazido de volta? Seria mais simples. Ou ele ter mandado a arca, né? Então, olha, tem essa arca aí para vocês se protegerem, tá tudo certo. Por que ele fez Noé ficar tanto tempo construindo essa arca? E as pessoas diariamente tendo uma visão do que poderia ter acontecido, do que poderia acontecer ou que iria acontecer, mesmo sem acreditar. Porque, assim,
Muitas vezes, se você estiver num ambiente em que alguém fala para você, olha, aqui esse ambiente é perigoso, porque esse espaço está condenado e esse teto pode cair na sua cabeça a qualquer momento. Se você acredita, você cai fora daquele espaço, né? Se você não acredita, você vai ficar lá, duvidando. Mas, se você começar a ver rachadura no teto, começar a visualizar alguns detalhes que te façam lembrar do que a pessoa falou, você vai começar a acreditar mais, né? E Deus deu essa oportunidade para eles. Tinha alguém construindo uma arca, né? E ele foi longânimo em esperar que aquelas pessoas se convencessem daquilo e tivessem a oportunidade de salvação. E, inclusive, em 1 Pedro, isso é comparado à salvação em Cristo, né? Então, nós temos todas as ferramentas, não é, para adquirir a salvação. Quem ainda não aceitou, tem a igreja, tem os cristãos, mostrando, através da sua fé, através do seu comportamento, da transformação da família, que existe algo além do mundo que nós vivemos. E é interessante como essa longanimidade de Deus, nós somos muito gratas quando Deus é longânimo com a gente, né? Mas às vezes a longanimidade dele pode irritar para o outro. E aí por isso que eu trouxe esse exemplo de Jeremias para mostrar o quanto ele era longânimo no Antigo Testamento. Tanto que o próprio Jeremias falava disso, né? Jeremias, que é conhecido como profeta chorão. Então, ele, em uma das murmurações dele, ele fala em Jeremias 15:15. Tu, ó Senhor, o sabes. Lembra-te de mim, ampara-me e vinga-me dos meus perseguidores. Não me deixes ser arrebatado, em algumas versões diz destruído, por causa da tua longanimidade. Sabe que por amor de ti tenho sofrido afrontas. Então, Jeremias aqui pede para que ele não sofra tanto, não continue sofrendo mais por conta da longanimidade de Deus e pede que Deus se vingue. Como a gente viu a questão de longanimidade ser o tardio em vingar-se, né? E essa passagem mostra que no Antigo Testamento, essa ideia de que o castigo vinha de imediato, não é bem assim. Deus, ele foi muito longânimo. E quando a gente começa a estudar mais o Antigo, a gente fica pensando, poxa vida, mas de novo, né? De novo, Deus já tinha falado que isso era ruim, que não deveria fazer isso, e de novo, e aí a gente dá um estalo e pensa, minha vida é do mesmo jeito, né? Quantas vezes eu repeti a mesma coisa que não deveria ter feito, e Deus foi longânimo comigo também. E aí, partindo um pouco para o Novo Testamento, ainda nessa questão de salvação, em 2 Pedro, a gente vê uma excelente resposta para aqueles que ainda duvidam e questionam sobre a demora da vinda de Cristo, né? 2 Pedro, ele diz, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, ou seja, naquela época já se falava da demora. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, das características, aliás, um dos momentos em que nós mais vemos a longanimidade de Deus é com relação à salvação. É com relação a essa espera, a ser tardio em irar-se contra quem merece ira, e esperar que todos tenham a oportunidade de se arrepender. Um outro aspecto da longanimidade de Deus que eu admiro muito, como eu falei para vocês, é a questão da paciência de Deus com a nossa transformação. O homem, ele demora muito, né? Eu falo homem, todos nós, né?
nós demoramos muito para alcançar a mentalidade de Cristo, de fato. A gente não sai das águas prontinha, né? Ninguém consegue ser batizada e já, né, fazendo a vontade de Deus o tempo todo. Nós vamos enfrentar diversas batalhas. Inclusive, uma vez eu estava assistindo uma pregação do Alex Soares, lá em Campinas, e ele estava falando sobre uma pesquisa que ele viu, eu não lembro de onde, mas que falava que todo cristão, ele provavelmente iria lutar contra 2 pecados ao longo da vida dele. Pelo menos 2 pecados ao longo da vida dele. Ou seja, ele teria em torno de 2 pecados com os quais ele iria lutar a vida toda. Claro que existem outros pecados que nós lutamos, né? Mas o que ele fala é sobre essa recorrência, né? E é uma pesquisa realizada com as pessoas que são cristãs há muito tempo, enfim. Então, a paciência de Deus com essa mudança de mentalidade é uma coisa que me constrange. Eu acho que cada um de nós aqui pode pensar em como era a nossa vida bem no início da caminhada. Quem está no início da caminhada, anote para lembrar disso no futuro. E saiba que as dificuldades que você tem hoje vão ser diferentes no futuro, né? No início, eu lembro que tinha coisas que hoje eu penso, como Deus foi paciente comigo, né? Como ele foi paciente em esperar que eu mudasse o meu pensamento, o meu comportamento com relação a isso. Então, isso também faz parte da longanimidade de Deus. Um exemplo que eu gosto muito é do apóstolo Paulo. Inclusive, ele fala sobre essa longanimidade de Deus baseado nisso. Paulo, ele era perseguidor da igreja. Ele era um judeu extremamente rígido e zeloso, né? Ele passou de perseguidor para propagador do evangelho. E ele era, como eu falei para vocês, um judeu extremamente zeloso que foi escolhido para pregar para os gentios. Talvez isso pareça bobagem, mas se a gente for ver, for contextualizar a situação, acho que seria mais ou menos como uma pessoa criada em uma igreja extremamente conservadora, que já vem de gerações de cristãos na igreja, que talvez tenha estudado, não sei, numa escola cristã, então nunca teve muito contato com a parte ruim desse mundo, e aí, de repente, ela é chamada para pregar o evangelho em uma cidade extremamente promíscua, com uma cultura em que, sei, talvez a cultura religiosa daquela cidade seja muito voltada para espiritismo, religiões de matriz africana, enfim, seria mais ou menos isso. Acho que seria uma ideia do que aconteceu com Paulo. Um judeu extremamente zeloso que foi pregar para os gentios, que tinha uma cultura completamente esculhambada. E é por isso que a gente vê tanta irritação, às vezes, nas cartas dele, né? Algumas bem incisivas. E sempre tocando naquela mesma tecla. Ela imagina a paciência que ele não teve que ter para pregar o evangelho para essas pessoas. Só que Deus, ele foi longânimo com Paulo para esperar que ele se transformasse na pessoa que ele precisava, para fazer o que ele precisava. E aí eu queria abrir em 1 Timóteo, no capítulo 1, a partir do versículo 12. E aí ele vai dizer o seguinte: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Aqui ele já fala da gratidão que ele sente por Jesus Cristo, por ter considerado ele para aquele ministério, né? A mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor insolente.
mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Como eu falei para vocês, é muito difícil você separar a longanimidade da misericórdia. Transbordou, porém, a graça do nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por esta mesma razão, me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Então, Paulo mesmo fala que ele se tornou modelo da longanimidade de Cristo, por conta de tudo o que ele tinha feito, e mesmo assim, Jesus confiou a ele esse ministério, mesmo ele tendo feito tudo que ele fez. E com a gente é a mesma coisa, né? Eu lembro que logo no início da minha caminhada, por vários momentos, eu ficava questionando Deus, eu não deveria estar aqui, eu não deveria fazer isso. Ficava pensando, mas eu sou recém-convertida. E hoje eu percebo que, de fato, eu não deveria estar ali, eu não deveria, né, fazer determinadas coisas ou assumir determinados compromissos, porque eu ainda não tinha maturidade espiritual para aquilo. E ainda não tenho para muitas coisas. Mas me foi confiado naquele momento, porque Deus foi longânimo comigo, a ponto de acreditar que eu poderia ser transformada, que a minha mentalidade poderia ser transformada e que eu poderia assumir aquilo de outra forma, à medida que eu fosse aprendendo. Também foi assim com Davi, né? Um dos questionamentos de quem não conhece os textos bíblicos, principalmente quem não é cristão, é como um homem que adulterou se transformou num homem segundo o coração de Deus. Mas ele adulterou, ele facilitou a morte de outro homem para encobrir o pecado dele, e ele é um homem segundo o coração de Deus, isso não bate. O que essas pessoas não sabem é que dentro da história de Davi existe muita coisa entre o adúltero e o homem segundo o coração de Deus. Porque Deus foi longânimo em esperar o homem segundo o coração de Deus. Ele poderia ter dizimado Davi, matado ele na hora, mandado um raio, pronto, Davi já não serve. Mas ele esperou Davi se transformar. O homem segundo o coração de Deus não é o Davi adúltero. Tem uma história que transformou esse homem até chegar nesse ponto. Os apóstolos, né, são outro exemplo dessa longanimidade. Os apóstolos, eles eram lentos na compreensão do que estava acontecendo. A gente vê várias passagens que Jesus Cristo dá um alerta neles, assim, não entendiam. Eles eram homens amedrontados, tanto que abandonaram Jesus. Pedro negou Jesus. Quando Jesus ressuscitou, eles não estavam na rua, né, protestando, não. Eles tinham uma fé frágil, né? A gente vê naquela passagem do barco, na passagem que tentam expulsar demônios, enfim. Esses homens foram os homens escolhidos por Jesus para propagar a mensagem dele no mundo. Homens lentos na compreensão, amedrontados e com a fé frágil. A paciência de Jesus em esperar. Ele ressuscitou, apareceu várias vezes ainda para eles, né? Teve que ouvir Tomé, a cara de pau, Tomé dizer, né? Pedir para tocar, para poder acreditar que Jesus tinha ressuscitado Jesus ali. Jesus já tinha dito para eles que ia ressuscitar, e mesmo assim eles duvidando. Então foram esses foram esses os homens que Jesus escolheu para dar continuidade ao trabalho dele. E esses homens não se assemelham em nada ao que nós vemos posteriormente, né? Aos apóstolos que morreram pela fé, aos apóstolos que pregaram, que propagaram a mensagem de Jesus, eram outros homens, que se tornaram outros homens porque
Jesus teve essa longanimidade. Inclusive, esse tipo de longanimidade de Deus para conosco me lembra muito algumas esposas que esperam pela conversão do marido. E quando o marido se converte, elas esperam pela transformação do marido, né? É mais ou menos essa longanimidade de aguardar a transformação dele, ter essa paciência até que ele venha a ser o que Deus espera. E aí eu queria aplicar um pouco essa longanimidade para a nossa vida. Eu trouxe 3 aplicabilidades que eu imagino da longanimidade. A primeira seria com relação à igreja, né, ao ensino e ao nosso relacionamento com os irmãos. A segunda com relação à mudança de mentalidade. E a terceira sobre a longanimidade enquanto um ato de resistência mesmo, de resistir ao pecado. Com relação ao ensino, a ideia que eu quero trazer, eu até coloquei como se fossem 2 irmãos aí, porque me lembra muito essa questão do irmão mais velho com o irmão mais novo, né? A paciência que o irmão mais velho precisa ter com o irmão mais novo. E que muitas vezes essa paciência não vem de cara, ela vai sendo desenvolvida com o passar dos anos. Quando a criança nasce, um segundo filho nasce, os pais, eles têm consciência das limitações do filho. Porém, o irmão mais velho não. O irmão mais velho, ele sabe que chegou um ser diferente na casa dele, sabe que esse ser é frágil, né? Porque ele já foi alertado desde quando a criança estava na barriga da mãe, que não podia bater, não podia. Então, ele sabe que aquele ser é muito frágil, que depende da mãe dele para tudo. E aí, a criança, por exemplo, começa a andar. E os pais, eles têm consciência que para a criança aprender a andar, ela precisa cair, né? Ela tem que tentar sozinha. Eu não sei quem é irmão mais velho aqui, mas eu lembro que quando meu irmão começou a andar, eu atrapalhei esse processo várias vezes, porque eu pensava, não dava muito por ele, né? Era uma criança, um bebê que precisava da minha mãe para tudo, então eu achava que se ele levantasse, ele ia se esborrachar no chão. Então, a criança, o irmão mais velho, o primeiro intuito é atrapalhar esse processo mesmo, acha que o irmão vai cair e fica tentando ajudar, e os pais ficam naquela, deixa ele tem que cair, ele tem que aprender, né? E é mais ou menos essa a relação, né? Ou então, quando a criança, o irmão mais novo pega o brinquedo do mais velho e o mais velho já reage de forma, né, brava, bate no irmão, toma de forma ríspida e o pai e a mãe vai lá e ensina, não é assim, ele não entende ainda, e vai ensinando o irmão mais velho a ser longânimo com o irmão mais novo. E isso me lembra muito essa relação da irmandade na igreja, porque muitas vezes nós estamos ao lado de um irmão em Cristo que não necessariamente pode ser mais novo na fé que a gente, e pode ser até mais velho na fé que a gente, porque cada um tem o seu ritmo, cada um tem o seu percurso. E às vezes o irmão, na compreensão de mundo e na compreensão espiritual de determinadas coisas, às vezes por questão de limitação emocional, intelectual, enfim, a pessoa tem um entendimento da situação diferente do que você tem. E, às vezes, você já passou por várias situações que te levaram a construir uma maturidade em cima daquilo, uma maturidade espiritual em cima daquele assunto. Então, é muito difícil quando o irmão ainda não construiu essa maturidade e o outro que já construiu, ele se relaciona com ele esperando que ele esteja na mesma direção, né? Que ele esteja naquele mesmo nível de maturidade. Não vai haver comunicação, não vai haver relacionamento, porque esse irmão, ele vai precisar descer para pegar esse irmão e levá-lo para o mesmo nível de maturidade espiritual que ele.
Isso também faz parte da longanimidade. Da mesma forma que Jesus, que Deus foram longânimos conosco, esperando a nossa transformação e nossa mudança de mentalidade, na igreja também deve ser assim. O ensino e o relacionamento deve ser assim. Não é nada fácil, mas deve ser assim. Inclusive, Paulo fala isso para Timóteo, né, em 2 Timóteo 4:2, prega a palavra, insta, né, insiste, persiste, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, mas com quê? Com toda longanimidade e doutrina. Ou seja, tem que haver correção, tem que haver repreensão, sim, exortação também, porém, ela deve vir com longanimidade, ou seja, com a demora em irar-se. Devemos ser tardio em se irar com o irmão que ainda não entende, que ainda não alcançou essa maturidade espiritual. Isso é muito difícil. Principalmente quando há uma certa recorrência, né? Porque Deus, ele tem essa paciência para recorrência. Nós já não temos. E aí, a outra aplicabilidade seria na mudança de mentalidade, que eu já falei várias vezes sobre isso. Mas é que, às vezes, nós nos conformamos muito com a graça de Deus e deixamos de lado essa mudança de mentalidade, né? Achamos que aquela história, né, que o pessoal fala, síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu sou assim, e vou ser sempre assim. Só que nós precisamos entender que, a partir do momento que nós assumimos um compromisso com Cristo, nós temos por obrigação e, ao mesmo tempo, a liberdade, né? Porque se nós escolhemos assumir esse compromisso, a nossa liberdade estava ali. E nesse compromisso, dentro desse compromisso, nós temos a obrigação de alcançar a mentalidade de Cristo. Nós precisamos alcançá-la. Então, essa ideia de que só Jesus, ou quem perdoa é Jesus, ou Jesus é que é assim, eu não sou Jesus. Não. É difícil isso, mas nós temos que alcançar Jesus. Então, nós precisamos ter essa mudança de mentalidade. Inclusive, tem até um livro de uma psicóloga, acho que se chama Carol Dweck, que ela é um livro muito conhecido chamado Mindset, que ela fala muito sobre mindset de crescimento e eu não lembro qual, mas seriam duas mentalidades, certo? No mindset de crescimento, a mentalidade de crescimento é aquela pessoa que diz é difícil, mas eu consigo se eu me esforçar. E no outro tipo de mentalidade, que me fugiu o nome agora, é aquela pessoa que diz, eu não consigo e nem vou tentar. Então, é mais ou menos sobre isso que eu queria falar. Na mentalidade do cristão é difícil, mas eu preciso tentar. Se eu me esforçar, eu vou conseguir. E o outro ponto da aplicabilidade da longanimidade que eu queria tratar é sobre resistir ao mal, que é a parte mais difícil. É você usar a longanimidade para não reagir de uma forma que não deveria reagir, né? Quantos problemas, quantas dificuldades, quantos conflitos nós poderíamos ter evitado ao longo da nossa vida se nós tivéssemos sido longânimos, né? E, para mim, essa é uma questão que eu sempre peço muita sabedoria para Deus, para poder discernir isso com sabedoria, né? Para não confundir também, muitas vezes, permissividade com longanimidade. Então, eu fico mais na questão da permissividade, eu preciso ter equilíbrio para ir para o lado da longanimidade. Porque há situações que eu sempre penso, eu preciso colocar um limite na pessoa, né? Desculpa. Eu preciso colocar um limite na pessoa.
a pessoa está me ofendendo gratuitamente ou está me fazendo mal gratuitamente. Então, é um grande desafio você ter sabedoria para discernir entre as duas coisas, entre o que é longanimidade e o que é permissividade. E aí, isso até se encaixa um pouco na questão do que Paulo falou, sobre exortar com longanimidade. Então, na verdade, às vezes a gente precisa, sim, colocar limite nas pessoas, mas isso precisa ser feito. E no momento de ira, você agir com amor é uma tarefa difícil, né? E aí eu volto para a questão da mudança de mentalidade. É difícil, mas não é impossível. Nós precisamos fazer isso. É porque, como dizem Efésios, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Então, a longanimidade é uma das chaves para o bom relacionamento entre a igreja, né? Suportar, não só suportar no sentido de peso, mas suportar no sentido de apoio, com humildade, com mansidão e longanimidade. Então, agradeço o tempo de vocês, agradeço a paciência, a longanimidade em ouvir esse estudo. Se alguém quiser comentar, falar alguma coisa, fica à vontade.